Boa noite a todos, a paz do Senhor, alegria para nós estarmos voltando mais uma vez nesse dia para celebrarmos ao Deus da nossa salvação. Estivemos aqui pela manhã e nosso desejo nessa noite é que você possa se reunir também aí em família, já tomando um espaço aí, se assentando e chamando todos os teus para juntos celebrarmos ao Senhor. Sabemos que as notícias continuam nos chegando, mas que nada daquilo que temos ouvido, que tem vindo sim, não é? Como acontecimentos nos quatro cantos da terra, não vem impedir você, nessa noite de mais uma vez, se alegrar em Deus e louvá-lo, não é? Na beleza da sua santidade, aí na tua casa, onde nós sabemos que aí começa a igreja, nós somos a igreja do Senhor, estamos juntos para prestarmos essa celebração a Ele. Eu quero convidar você já nesta hora a abrir a palavra do Senhor no Salmo 113. Eu quero ler esses 9 versos junto com você. Você possa tomar a palavra do Senhor aí, junto dos teus, possamos acompanhar a leitura que diz assim: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre. Desde o nascimento do sol até o acaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Que nessa noite esse salmo venha também alegrar o teu coração, porque de uma forma tão maravilhosa e tremenda, o Senhor ele tem se importado com você. Eu não sei se você prestou atenção no verso 5 e 6, que diz que o Senhor se inclina para contemplar, não é, o céu e a terra. Meu amado, nós, de uma forma assim, tão tremenda, temos um Deus que se importa com as nossas vidas. É aquele que tem em tudo nos suprido, em tudo nos guardado, sido conosco em todo o tempo. Por isso eu quero te animar nessa noite. Estaremos daqui a pouco, compartilhando da palavra do Senhor ministrada nessa noite pelo pastor Reginaldo, e que você tenha esta alegria de ir em família, cultuarmos ao nosso Deus. Mas é uma noite também de tributarmos ao Senhor. Pela manhã eu já dizia, se aqueles que estavam conectados se lembravam o que acontece aqui na igreja quando estávamos reunidos no primeiro domingo de cada mês. Eu não sei se você se lembra, mas é o dia de nós ofertarmos a nossa oferta missionária, de tributarmos a nossa oferta missionária, porque a obra continua, as necessidades do campo continuam, e independente daquilo que você vinha ofertando, que nessa noite você já possa, colocar diante do Senhor esse valor, e se não depositando já pelo Interbank, você pode estar passando aqui amanhã na igreja a partir das 13 horas, deixando aqui com a Cristiane, nossa secretária, a tua oferta missionária, mas também lembrando que não só oferta missionária, mas nós temos um compromisso, as nossas crianças, irmãos também, nós temos mais de 150 cofrinhos que nós retiramos aqui na igreja, para estarmos trazendo mês a mês, um mês sim, um mês não. Nós estaremos repassando esses valores para o PEP ali de Moçambique, onde o pastor Nidovaldo já, essa semana mais uma vez, mandou um recado para nós, agradecendo a Deus pela tua disposição, pela tua oferta, de estar contribuindo com essa obra missionária que acontece ali com as crianças em Moçambique. Que você possa também estar se animando e animando o teu filho a continuar fazendo essa reserva de moedas e trazendo também aqui na igreja. Nós temos, para esse mês, chegaram só 4 cofrinhos, mas nós cremos que o Senhor há de mover os corações, suprindo-nos em tudo, e possamos continuar contribuindo com esta obra também que o Senhor tem
proposto a nós. E não podemos deixar de falar aqui dos dízimos e das ofertas. O que se trata esse momento, senão de nós estarmos, entregando ao Senhor parte daquilo que Ele tem nos dado. E pela manhã ainda eu fazia menção de Atos capítulo 20, verso 35, e lembrando daquilo que eu disse, que Paulo estava se alegrando com as ofertas que tinham sido separadas, mas na verdade não era isso, e não é isso que está falando nesse capítulo de Atos, mas diz respeito que num tempo se levantariam homens para trazer confusão no meio do povo, para que o povo deixasse de ofertar e assistir aos irmãos nas suas necessidades. E quando chega em Atos 20 e 35, diz que bem-aventurado é dar do que receber. Então é melhor para nós darmos do que nós recebermos, porque na verdade nós já recebemos da parte do Senhor e nós temos que aprender a distribuir, a ofertar, a entregar. Mas aquilo que o Senhor fala conosco nessa noite a respeito de dízimo e oferta, eu anotei aqui, está em 2 Coríntios capítulo 9, do verso 8 ao verso 11, que fala a respeito, daquela semente, da semente da espiga, do grão. O tremendo, amados, se nós olharmos que nós não podemos comer todos os grãos, porque você não vai ter grão para semear. Olha que coisa tremenda, como Deus é maravilhoso. De um grão nasce um pé de milho, e desse pé de milho nascem de 2 a 4 espigas. Cada uma dessas espigas, nós chamamos, depois que eles estão já debulhados, dos sabugos, contém de 500 a 800 grãos cada espiga. Então, de um grão, o Senhor dá de 2 a 4 espigas, e cada espiga atinge de 500 a 800 grãos. E nós, muitas vezes, pelo nosso desprezo, desdenho ou desatenção, nós nos voltamos a consumir todas as sementes. E o que Paulo fala, ao povo de Coríntio, é que ele estava se alegrando com a liberalidade. O que é liberalidade? O povo não estava sendo subjugado para ofertar, não estava sendo subjugado para entregar as ofertas. O povo estava dando de coração alegre, disposto. E a liberalidade gera no coração, aquele desejo de contribuir mais e mais, porque eles sabiam que Deus já tinha prometido e já tinha cumprido antes. Aquilo que tinha chegado nas mãos deles, Deus já tinha suprido em abundância. Por isso que o Paulo, nesse capítulo 9, ele começa, falando aos da Macedônia, sendo gratos os de Acaia. Acaia é uma região de Corinto, aonde eles tinham alegria logo no início da colheita, já separarem o melhor para o Senhor. Mas quando chega nessa parte, nesse capítulo, ele diz assim: mas vocês não podem comer toda a semente, porque o Senhor é aquele que dá a semente ao que deve semear novamente. E o pão, ele dá sem escassez, não vai faltar. É uma palavra que o pastor Paulo, nas ministrações de ofertório aqui, muitas vezes tem ministrado. O Senhor tem dado a semente ao que semeia e pão ao que tem necessidade. E na verdade, todos nós somos chamados a sermos semeadores, porque todos nós consumimos esse pão. Então, com alegria, que você, a primeira movimentação na tua conta, com relação ao teu salário, com relação àquilo que você recebeu de ajuda, você possa separar, o dízimo, mas não do restante, que seja a primeira parte, porque na verdade o Senhor se alegra também com aqueles que dão as primícias. O Senhor deu o melhor, o Senhor deu o príncipe, o rei de Israel, Jesus Cristo. Ele foi entregue por nós. Ali o Senhor estava mostrando que Ele entrega o melhor. E o que nós temos dado ao nosso Deus? Então convido você nessa noite a tributar ao Senhor a sua oferta missionária, incentivar a tua casa a participar desse desafio de sermos um dos mantenedores do PEP ali em Moçambique, desse projeto pré-escolar. Mas também não se esquecer da casa do Senhor. A igreja continua aberta, as necessidades continuam, mas essa palavra é para você que tem recebido, que tem vindo na tua mão. Agora, se porventura houver no nosso meio alguém
que não recebeu nada, não entrou nada nesse início de mês, nós já estamos aí no primeiro domingo. A igreja está aqui como a casa do tesouro para assistir também na tua necessidade. Faça contato conosco. Não seja orgulhoso no momento que você necessita, mas que você possa ter alegria em saber que nós somos família, que nós estamos juntos, porque na verdade é o Senhor que tem suprido as nossas necessidades. Eu tenho um testemunho que eu dei de manhã e eu quero, repetir nesse momento. No mês passado, uma irmã me procurou, quase no início do mês, dizendo que sentia algo da parte de Deus, de antecipar 1 ano de dízimo. Deus tinha movido o seu coração, e da mesma forma que eu tenho tratado isso desde o início desta obra, e aqueles que ofertaram aqui nesta igreja sabem disso. Quando se trata de algo que envolve toda a casa, eu digo, ore ao Senhor e compartilhe com os teus. E foi feito dessa forma. E chegando agora, nesse momento, no final do mês passado, essa irmã veio e depositou 1 ano de dízimo antecipado. E não sabíamos desse momento, não sabíamos desse aperto que passaríamos em não podermos frequentar aqui a igreja. Porque a verdade é que muitos não têm dizimado e vêm ofertando, e essas ofertas também somadas aos dízimos, têm, somado às necessidades e têm suprido algumas necessidades da igreja, mas não tendo os cultos presenciais, deixaram de entrar as ofertas, e com isso nós estamos num momento de aperto, mas esse valor que Deus moveu essa irmã antes de chegar, essa quarentena para nós, foi o que supriu a necessidade necessária para o final do mês de março. Agora eu pergunto, será que todos os meses nós teremos alguém que Deus vai mover o coração para pegar as suas reservas, para ofertar ao Senhor, para antecipar os dízimos, no caso de 1 ano? Eu não sei, é só o Senhor que sabe, mas eu creio em algo, se Deus nos levantou para fazermos parte dessa comunidade, é que o teu dízimo, mais o meu dízimo, mais a tua oferta, mais a minha oferta, vão suprir todas as necessidades desse ministério. Muitos dizem o seguinte: pastor, mas a igreja continua em aperto. Eu digo, continua, porque falta a fidelidade do povo. Imagina você que ofertava ou deveria dizimar, R$100 por mês, não dizimando nos 12 meses, porque muitos estão há mais meses sem dizimar. Nós estamos falando de uma pessoa, R$1.200. E se você é aquele que Deus tem suprido de uma forma que o teu dízimo seria R$1.000 e você deixou de dizimar durante 1 ano, R$1.000 por mês, são R$12.000. Você faça essa conta e é isso que nós estamos em débito com o Senhor e com os nossos compromissos. Mas eu falo isso para você com alegria, porque Deus não é Deus de confusão. Eu tenho certeza que nós estamos hoje, nesse momento, lembrando você do dízimo das ofertas, porque temos sido infiéis nisso. E aqui, me perdoem aqueles que durante esse ano, durante os 16 anos, têm sido fiéis, mas você há de concordar comigo, que os irmãos precisam se levantar, as famílias precisam se despertar e entender que o Senhor é aquele que tem nos dado a semente e o pão. E muitos de nós temos comido a semente e o pão, e vai chegar no final, você vai dizer assim: mas eu servi ao Senhor, eu não vejo prosperar a minha renda, a minha fazenda. Mas nós temos comido a semente, amados. É a lei do semeador. Quem pouco semeia, pouco colhe. Quem nada semeia, nada colhe. E quem muito semeia, muito colhe. E o Senhor, de uma forma maravilhosa, como faz, com o pé de milho, Ele faz as nossas vidas. Ele faz superabundar 30, 60, 100 vezes mais. Por quê? Porque essa é a palavra do Senhor. Essa palavra, ela é fiel. Por isso eu te animo, nesse domingo, nesse propósito com Deus, logo terminando essa celebração, faça a tua transferência, porque você está recebendo nesses dias. Se não, quando você receber, terminando essa celebração, separe a oferta missionária. Terminando essa celebração, pegue esse cofrinho e tire daquele lugar que ele está em esquecimento. Coloque no centro da tua mesa,
junto do teu televisor, um local que todos vocês possam ver, e que não seja somente as ofertas, mas seja a intercessão, a oração. Oremos uns pelos outros. Vamos contribuir dessa forma, que o Senhor possa superabundar na vida do meu irmão. Quem sabe esse irmão que tem uma reserva, o Senhor possa dizer a ele: olha, essa reserva é para você entregar, nós não sabemos, é para você contribuir, é para você antecipar um dízimo, eu não sei. Eu sei de uma coisa: o pão nosso de cada dia, Deus já nos deu hoje, e por isso nós podemos estar alegres, alegres celebrando a vida. É o primeiro domingo do mês de abril, e você estará recebendo, todos vocês, no grupo do Comunicados 1 e 2, nós temos 2 grupos. Por quê? Porque o WhatsApp permite um número de pessoas fazerem parte do grupo, e nós somos mais de 500 pessoas, então nós temos 2 grupos, e você receberá logo após essa celebração uma relação dos aniversariantes de abril, as crianças que aniversariam em abril e também os casais que aniversariam, nesse mês, mais um ano de matrimônio, para que durante esse mês possamos estar juntos intercedendo por essas vidas e por esses casais. Logo após essa celebração vai chegar uma relação já de irmãos que celebraram já no início do mês, como aqueles que estarão e continuarão celebrando durante esse mês. E que você tenha alegria, quem sabe, vendo o nome ali, procurar no grupo o irmão e mandar uma mensagem ali, no particular para ele. Olha que coisa maravilhosa. Vamos estar intercedendo uns pelos outros, mas também glorificando a Deus pela vida de cada irmão, pela vida de cada casal. Eu quero orar nesse momento pela palavra que será ministrada daqui a pouco, por esse momento, pelas ofertas, e também já agradecendo a Deus pela tua vida, pela tua casa e pelos aniversariantes desse mês. Amém? Convido você, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos mais uma vez entrando através da internet nos lares dos nossos irmãos e podendo, Deus, juntos celebrarmos ao teu santo nome. Muito obrigado pela oportunidade, Deus, de estarmos juntos nesta hora e podermos compartilhar a tua palavra. Já logo no Salmo 113, vendo que o Senhor é aquele que se inclina para nós de uma forma tão tremenda, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu guardar, pelo teu cuidado, pela graça manifestada em Jesus Cristo pelas nossas vidas. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dado glórias, honras e louvor. Muito obrigado pela oportunidade de dizimarmos ao Senhor, de ofertarmos ao Senhor, de tributarmos ao Senhor. Muito obrigado pelos irmãos que, Pai, já entregaram seus dízimos nesse mês. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que estarão entregando hoje o dízimo, por aqueles que estarão durante esse mês entregando as suas ofertas e dízimos, não nos esquecendo da oferta missionária, não nos esquecendo, Senhor, do Pepe ali em Moçambique. Guarda ali aquelas crianças, guarda ali os monitores, guarda ali o pastor Nidovaldo, Elaine, guarda os teus servos, os missionários espalhados, o Wesley, Senhor, que está ali na África, impossibilitado de voltar agora para casa. Guarda, Senhor, o Flávio ali, Senhor, na França. Guarda, Senhor, os nossos irmãos. Guarda aqueles que estão espalhados, Senhor, nas nações. Guarda, Senhor. E nós te louvamos, Pai, pela oportunidade de orarmos também pelos aniversariantes desse mês. Não nos esquecendo, Senhor, dos nossos homens, mulheres, dos nossos pequeninos. Muito obrigado por cada um deles. Muito obrigado pelos casais. E que durante esse mês, diante dessa listagem que estaremos recebendo, possamos, quem sabe, Senhor, estar mais próximos, compartilhando ali congratulações, uma oração, uma palavra de ânimo, de gratidão ao Senhor pela vida. Pai, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos que o Senhor continue falando conosco, agora através da ministração da palavra. Por isso nós te louvamos por este momento, te louvamos por essa celebração, te louvamos, Senhor, pela vida dos teus servos que têm contribuído para que esse trabalho chegue até os nossos lares. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos compartilhar da palavra do Senhor com o pastor Reginaldo Cruz.
Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. É uma alegria, embora nós saibamos que é muito melhor estarmos juntos de uma forma que possamos nos ver e falar diretamente com os irmãos, mas mesmo assim é uma alegria, nós podemos compartilhar desse momento, podemos trazer a mensagem do Senhor naquilo que Ele tem preparado para nossas vidas. Nós não conhecemos nada, nós não sabemos de nada, mas de uma coisa nós podemos ter a certeza, que o Deus que nos chamou, o Deus que nos escolheu, é o Deus que cuidou do seu povo na antiguidade, é um Deus que tem cuidado do seu povo nos dias de hoje e é um Deus que continuará cuidando. Por isso nós só podemos nos alegrar e dizer que se você permanecer, se você ficar firme na presença do Senhor, tudo aquilo que você tem vivido, tudo aquilo que você tem passado, você vai ver que vai ser para glorificar, para exaltar o nome de Deus, para edificar vidas que estão à sua volta. Por isso eu quero nesse momento pedir para que você, juntamente comigo, feche os teus olhos e nós vamos agradecer a Deus por essa palavra que será ministrada. Senhor, nós te glorificamos, Deus. Pedimos para que mais uma vez o Senhor venha de uma forma tremenda tomar este local, tomar a minha vida, Senhor, para que a tua palavra seja ministrada. Como disse, nós não conhecemos nada, Senhor, mas tu conheces a necessidade de cada um daqueles que o Senhor chamou. Assim como o Senhor conhece a minha necessidade e tem suprido, o Senhor conhece a dos meus irmãos e o suprirá. Por isso eu te peço, Senhor, fala, ministra aos nossos corações, acalma aqueles que estão aflitos, aqueles que estão ansiosos, e que o Senhor esteja, nesse momento, Senhor, trazendo a certeza de que o tempo, Senhor, que foi permitido que nós estivermos nesta terra, o Senhor estará conosco no cumprimento da Tua palavra, dizendo, Senhor, que estaremos juntos, que o Senhor estará conosco em todos os dias. Para a glória do Teu santo nome é que eu oro, certo, Senhor, de que mais uma vez sairemos saciados da Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, meditando na palavra de Deus e buscando o que o Senhor teria para nós nessa noite, eu pedi a Deus para que Deus falasse ao meu coração, porque sou homem também, igual aos irmãos, embora levantado para um ministério, estando pastor, mas também com as minhas falhas e com as minhas necessidades, com as minhas aflições. E Deus trouxe uma palavra para mim dizendo para que nós sejamos pacientes na tribulação. E dentro daquilo que o Senhor tem para falar conosco, o versículo que Ele me levou, não foi o versículo de Romanos 12:12, mas foi o versículo do Salmo 37, no versículo de número 25, aonde o salmista, você abrindo a sua Bíblia aí, você pode acompanhar comigo, e ver que o salmista ele diz assim: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós vamos ver que Romanos 12:12 ele vai dizer para que nós estejamos nos alegrando na esperança, estejamos sendo pacientes na tribulação e perseverando em oração. E se esse salmista ele diz que sendo moço e agora sendo velho, ele dizia que ele nunca viu a descendência do Senhor desamparada e nem mendigar o pão, é porque nos momentos difíceis, nos momentos em que ele esteve atribulado, os momentos em que ele esteve passando por dificuldades, por momentos difíceis, ele reconheceu que ele precisava se alegrar no Senhor.
Porque se alegrar na esperança é isso, se alegrar em Deus, trazer em memória aquilo que nos traz esperança, trazer em memória a palavra de Deus, um Cristo que se deu por nós, se alegrar na presença desse Deus. E o salmista, ele fazia isso. Ele conseguia trazer para dentro de si a alegria de uma esperança para um futuro, de que algo melhor Deus estaria por trazer. E aí nós vamos ver que nesse mesmo salmo, falando aqui conosco, ele passou a ser paciente nas suas tribulações. Sofreu perseguições, momentos difíceis, enfermidade, mas em todo esse tempo, ele esteve paciente, ele esteve esperando no Senhor. E por isso ele fala aqui que, sendo moço e agora sendo velho, ele nunca viu o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão, porque em todo tempo Deus veio ao seu socorro. Em todo tempo, quando ele esteve numa dificuldade, Deus estava com ele, nas suas tribulações, nas suas angústias, nas suas aflições, a sua alegria era Deus. E ele perseverava em oração. Em todo tempo ele buscava a face do Senhor. Um homem segundo o coração de Deus, Davi, mas que tinha os seus medos, tinha as suas falhas e tinha as suas aflições. E que nos traz a mensagem num salmo, esse salmo de número 37, traz uma mensagem simples para nós, de mantermos a paciência em meio aos nossos problemas, em meio às nossas dificuldades, às nossas aflições, de mantermos a paciência enquanto estamos passando por esses problemas. Você vai dizer, é uma coisa que seja de repente difícil para alguns, mas se nós estivermos firmados e alicerçados na rocha que é Cristo, a palavra de Deus diz que nós seremos como aquele construtor que, ao construir a sua casa sobre a rocha, veio os ventos, vieram as tempestades, vieram a inundação, e ele permaneceu firme, aquela casa não foi destruída. E é isso que nós temos que fazer. Nós venceremos e estaremos firmes, nos alegrando na nossa esperança, se estivermos alicerçados, se estivermos firmes. Assim como o salmista diz, sabendo que a nossa esperança, sabendo e tendo essa esperança, de que a nossa recompensa eterna superará qualquer problema temporal. Aquilo que Deus tem preparado para nós é muito maior do que qualquer dificuldade que nós estejamos passando, do que qualquer problema que nós sabemos que dura um tempo. É muito maior. Então nós temos uma esperança de que Deus tem algo novo para nós, de que Deus está preparando um tempo novo, Deus está preparando um povo que está, de repente, precisando ser motivado por alguma coisa, para reconhecer que o seu sustento, para reconhecer que a sua alegria, que o seu socorro é o Senhor. Então, o verso de número 25, ele nos revela que de repente acontecerá uma fome, de uma escassez de alimento, de uma escassez de pão, mas também diz para nós que será suprida com uma fartura. E de que forma poderá ser suprida? Numa providência de Deus, levantando alguém que você de repente não conheça? Ou, assim como foi dito no momento do ofertório, né, da ministração aqui que o pastor falou na abertura, que através dos seus dízimos, das suas ofertas, ou do estender das suas mãos, em saber a dificuldade de um irmão, você levará a ele o socorro que ele precisa. Mas também ele fala para nós e nos revela aqui, uma fome que aqueles que são do Senhor poderão ser poupados, se permanecerem firmes, porque eles estarão com o Senhor em todo o tempo, junto com eles. Deus, Jesus, estará presente nas suas vidas. Então ele não sentirá fome. Se você olhar para a palavra de Deus em João 6,35, Jesus diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome. Então, Jesus sempre vai estar presente, sempre vai estar junto daquele que o busca,
daquele que está alicerçado, daquele que está firmado, daquele que está trazendo a alegria na esperança, daquele que está passando pela tribulação, que está sendo paciente nessa tribulação, esperando que o seu socorro venha do Senhor. O salmista, muito experiente na sua vida, naquilo que ele viveu, naquilo que ele passou, ele nos recomenda a sermos pacientes, nos recomenda a estarmos nos alegrando. E se você for para os versículos de número 39 e o começo do versículo de número 40, nós vamos ver que a palavra aqui nos diz: mas a salvação do justo vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, e o Senhor os ajudará e os livrará. A sua salvação virá do Senhor, ela vem do Senhor. Deus será a sua fortaleza nesse momento. Você não está sozinho, ainda que você seja único dentro da sua casa, ainda que você diga assim: mas eu não tenho uma família, eu não tenho filhos, eu não tenho um esposo, eu não tenho uma esposa. Você não está sozinho, o Senhor é a sua fortaleza, Ele é a sua salvação, Ele te socorrerá no momento da sua angústia, da sua tribulação. O Senhor te ajudará, Ele te livrará. É Ele que virá, suprindo todas as suas necessidades. É Ele que dará a você aquilo que você precisa. E esse mesmo salmista, meus irmãos, é interessante como ele nos anima e como ele, passando pelas suas necessidades e pelas suas aflições, ele nos anima e nos diz ainda no Salmo de número 30, se você for para lá, no versículo de número 5, ele vai dizer assim, se você voltar um pouquinho, ele vai nos dizer assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele sabia que Deus estaria com ele. O salmista aqui, ele está falando do momento de trevas na sua vida. O momento em que Deus entrou com uma enfermidade, não somente por sobre ele, mas por sobre todo o povo. Porque se você voltar lá em 2 Samuel, no capítulo número 24, você vai ver que no momento em que Davi deveria confiar em Deus, para que nas suas batalhas ele vencesse com o povo que Deus havia dado, ele vencesse com aqueles que estavam do lado dele, mas confiando que quem estaria à frente seria o Senhor, ele resolve fazer um censo e contar qual era o número de homens que ele poderia alcançar para ter no seu exército. E Deus não se agrada com isso. E o salmista, ele reconhece e ele fala para Deus: Senhor, eu pequei, eu errei. E Deus manda o profeta dar 3 sugestões para ele, 3 opiniões ali para ele, que ele pudesse escolher o que ele quisesse. E ele escolhe cair nas mãos do Deus vivo. Ele escolhe uma praga que viria por sobre toda a humanidade, por sobre todo aquele povo, que duraria 3 dias. E nós vamos ver que no momento em que ele escolhe isso, logo essa praga vem, logo isso acontece. Então o salmista, nesse salmo de número 30, ele ora a Deus, ele fala: exaltar-te-ei, Senhor, porque tu me exaltaste e não me fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me sarastes. É um salmo, é algo que alguém com uma propriedade está dizendo que foi livre pela mão do divino, pela mão do eterno, de uma enfermidade que o levaria à morte, de algo que veio sobre eles que os levaria à morte, mas que Deus renovou a sua misericórdia ao amanhecer. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e aqui é o que o salmista diz: mas a alegria vem pela manhã. Ele teve um momento de trevas, ele teve um momento de choro, de lamentação na presença de Deus,
porque houve um distanciamento de Deus. Assim é conosco quando nós temos tirado de nós o noivo, aquele que está esperando ansiosamente que nós estejamos indo ao encontro dele, ataviados, limpos, mas que de repente nós erramos, nós falhamos e não agradamos ao Senhor com aquilo que fazemos. Então isso traz o choro, isso traz um lamento para nós, mas o salmista ele fala assim, mas isso pode durar uma noite, porque se você se arrepender, ele fala assim, ele contrasta essa passagem com o momento da ira divina, pelo erro, mas com o momento de vida inteira, repleta dos seus favores, após o arrependimento. Ele fala, mas a alegria vem ao amanhecer, ela permanecerá, ela virá, e você poderá gozar dos favores de Deus em todo o tempo da sua vida, em todos os momentos que você estiver na presença de Deus. E no versículo de número 6, ele fala assim, eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Um homem próspero, um homem que confiava na sua força, um homem que confiava na sua riqueza. Ele olha e antes da sua enfermidade, ele se vangloria. Ele diz, eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. É fácil nós dizermos que não vacilaremos, é fácil nós dizermos que estaremos bem e que estaremos caminhando com vitória, enquanto os nossos recursos e a nossa força podem nos suprir. Mas isso fez com que os olhos do salmista fossem abertos para a sua dependência de Deus. E ele olha e ele fala assim, não tem riqueza, não tem dinheiro, não tem nada que ele pudesse fazer ou pudesse comprar que o livrasse dessa enfermidade, que o livrasse das mãos do Senhor. Então o que ele faz? Ele resolve clamar, gritar a Deus por socorro e por cura. Se você olhar mais à frente, no versículo de número 8, ele fala, a ti, Senhor, clamei, ao Senhor supliquei. Ele vai falar, que proveito tem se eu descer à sepultura, eu não vou poder te louvar, o pó não te louvará. Então ele clama a Deus, ele reconhece, ele pede a Deus, ele sabe que o seu socorro viria somente do Senhor, não haveria outro, não tem outro. Meus queridos, o nosso socorro vem de Deus. Nós não podemos buscar força nos nossos próprios braços, nós não podemos buscar força na nossa própria sabedoria, nós não podemos buscar força naqueles que estão ao nosso lado. Buscamos sim apoios, buscamos palavras sim uns dos outros para podermos nos animar e ter por experiência o testemunho do irmão, sabendo que Deus está na direção e dará vitória. Mas nós só seremos livres e venceremos e passaremos pela tribulação quando verdadeiramente nós clamarmos a Deus, nós suplicarmos a Deus, nós entregarmos a nossa vida ao Senhor. Então, esse mesmo salmista, no Salmo de número 139, nós vamos ver que ele vai mostrar para nós que Deus, na sua onisciência, Ele nos conhece. Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Então nós temos aqui um salmo que revela essa onisciência de Deus. E dos versículos 1 ao versículo de número 5, nós vamos ver que o salmista vai nos mostrar que essa onisciência é descrita a observar as ações mínimas, como quando nós nos levantamos e nos sentamos. Ele diz assim no versículo de número 2, no versículo número 1, Senhor, Tu me sondas e me conheces. No 2 ele diz, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Olha só, algo que de repente para nós é insignificante, algo que não tem importância, mas o salmista fala, Deus é onisciente, Ele conhece o teu levantar e o teu sentar. Ele ainda vai continuar falando que o Senhor conhece os nossos pensamentos e Ele conhece as motivações que vêm por trás desses pensamentos. Ele fala, de longe entendes o meu pensamento. Ele sabe aquilo que nós pensamos.
Quais são as motivações que nos traz esse pensamento? Quais são as intenções que vêm por trás dos nossos pensamentos? Deus conhece todas as coisas. E ele vai continuar dizendo que Deus cerca ele, que Deus conhece o seu andar, Deus conhece o seu deitar, Ele conhece todos os seus caminhos. Os nossos caminhos são conhecidos pelo Senhor. Aonde quer que o salmista andasse, por onde quer que ele passasse, Deus estaria com ele, Deus estaria lá. Assim é conosco, por onde quer que nós estejamos passando, por onde quer que nós estejamos colocando os nossos pés, Deus conhece, Deus sabe, nada pode ser oculto de Deus. Aonde nós estivermos, ali Deus estará. A sua onisciência é revelada ao investigar todos os nossos caminhos, ao investigar todas as nossas palavras, a saber, ainda antes delas serem pronunciadas, quando nós dissemos ela, Deus já esquadrinha, Deus já sabe. Então ele fala assim, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conhece, tudo o Senhor sabe. O Senhor sabe do meu passado, o Senhor sabe do meu futuro, o que está atrás, o que está adiante. Nada pode ser ocultado de Deus. Então Deus conhece o seu coração. Por isso que essa palavra vem dizer para nós, sede pacientes. Por isso que Deus fala, seja paciente na tribulação. Seja paciente nesse momento, eu estou no controle. Eu sei de todas as coisas. Eu sei das suas necessidades, das suas aflições. E no versículo de número 1, como nós lemos, ele fala, tu me sondas, tu me conheces. Quando temos o entendimento da onisciência de Deus, desta forma, gera em nós a reverência, que é o temor a Deus, que é o reconhecimento, quer dizer, da sua soberania, a confiança em Deus, gera em nós a cautela no nosso modo de agir, é o temor a Deus. Nós vamos pensar, nós vamos agir de forma que não venha denegrir a palavra de Deus ou a imagem de Deus, não nos preocupando com o nosso sobrenome, mas preocupando que nós levamos o nome de Deus, o nome daquele que nos criou, o nome daquele que nos formou e tem nos sustentado. Então isso traz essa reverência, essa confiança, essa cautela em nossos corações. E aí nós não precisamos mais pensar em fugir, em desistir. Nós não precisamos estar na presença do Senhor com um desconforto, que seja um desânimo, um abatimento, um esmorecimento, que é o que tem acontecido com muitos, abatidos, desanimados, esmorecidos, pensam em desistir, pensam em parar, pensam em deixar todas as coisas, em sair da presença de Deus, em fugir da presença de Deus. E chegamos até mesmo a questionar a Deus e dizer, Senhor, quem sou eu para que o Senhor possa se preocupar comigo? Quem sou eu para que o Senhor se importe comigo? Nós vamos ver que Hebreus, capítulo de número 2, no versículo de número 6 ao 8, vai dizer que alguém já dizia, alguém expressou que quem é Deus, quem é o homem, quer dizer, para que Deus o visite? Quem é o homem para que se importe com ele? Nós vamos ver que o próprio salmista fala isso, e também Jó vai citar essas mesmas palavras, mas ali no autor de Hebreus ele diz que pouco menor do que os anjos o Senhor o fez, e o coroou de honra e glória. Nós somos criação das mãos de Deus, feituras da mão de Deus, e o Senhor se alegra quando nós entendemos a sua onisciência, a sua soberania, quando nós nos colocamos nessa posição e que nós abrimos o nosso coração, reconhecendo a nossa fraqueza, nós esperamos em Deus e começamos a confiar e somos pacientes e sabemos que o momento que estamos passando é somente algo que durará uma noite, porque ao amanhecer a luz resplandecerá, a alegria virá, o renovo brotará e Ele nos levantará para que nós possamos continuar essa caminhada, essa jornada e possamos estar indo de encontro ao noivo. É uma alegria, irmãos, é algo tremendo, é algo que nós não podemos mensurar, é algo que nós não podemos passar um para o outro, senão viver isso dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, numa presença de Deus,
sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Então o salmista fala que para onde quer que ele fosse, ali Deus estaria. Então se você pensou em fugir, pensou em desanimar, pensou em parar, não importa. Sabe por quê? Deus conhece tudo. E sabe por que Ele conhece tudo? Porque Ele está em todos os lugares aonde você está. Eu preencho um espaço apenas, um espaço pequeno, parte desse espaço. Nós falávamos que no Brasil existem 220 milhões de habitantes. Que de repente você vai falar, já está ocupando metade do espaço de Deus. Não. Nós preenchemos um espaço. Ele preenche todo o espaço. Amém? Então nós vamos ver que Ele se move. Ele não se move conosco, Ele não se move comigo, mas eu me movo com Ele. Nele eu vivo, nele eu existo, e nele nós nos movemos. Atos 17, 28. Mas para isso é preciso fazer o que o salmista falou no Salmo de número 37. Confia no Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, deleita-te, alegra no Senhor. E aí você verá que verdadeiramente essa palavra se cumprirá. Porque Deus, aonde quer que o salmista fosse, aonde quer que ele montasse a sua cama, se ele fosse aos céus, ali Deus estaria. Se ele montasse a sua cama no Seol, na sepultura, ali Deus estaria. E Deus está presente em todo o tempo nas nossas vidas, irmãos. Não há como fugirmos, não há como negarmos isso. Será que eu faço parte dessa descendência do justo? Será que eu estou fazendo parte da descendência do justo? Para que eu possa fazer, eu preciso abrir o meu coração e preciso fazer aquilo que o salmista disse aqui no versículo de número 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então que nesta noite você possa pedir para Deus sondar o seu coração, esquadrinhar o seu coração, para que Ele veja aquilo que está dentro do seu coração, te prove, e se houver algo mal, que seja retirado, em nome de Jesus. Eu quero só encerrar lendo em 1 Reis, no capítulo de número 8, do versículo de número 57, a oração de Salomão, que diz: o Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus, não há outro. Amém, irmãos? Que nós possamos nesse momento, aonde você está, que você possa se levantar, dobrar o seu joelho, inclinar-se perante o Senhor e poder nesse momento pedir a Deus: Senhor, esquadrinha-me, tira aquilo que tem que ser tirado, Deus, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, nós te glorificamos, te exaltamos pela tua palavra. Sabemos que não estamos desamparados, Deus, ainda que homens possam dizer que não há solução e que os momentos são difíceis. Tu estás conosco, a nossa confiança é o Senhor, a nossa esperança está no Senhor. Por isso que sejamos pacientes nesse momento, Senhor, para que nós possamos viver as Tuas promessas, viver, Senhor, os Teus feitos em nossas vidas, e todos aqueles que estão à nossa volta possam olhar e saber que nós temos sido sustentados, guardados e cuidados por um Deus poderoso. Por isso, Senhor, limpa o nosso interior, esquadrinha-nos, sonda-nos, Senhor. Tu conheces todas as coisas, não há nada que possamos esconder. Por isso, remove tudo aquilo que tem que ser removido. É o que nós te pedimos
Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Deus abençoe, em nome de Jesus. Que bênção, queridos. Deus abençoe pastor Reginaldo pela ministração da palavra e que possamos continuar com os corações gratos, sabendo que para onde fugiremos, para onde correremos, para onde iremos, não tem como, amados. O Senhor é aquele que está com seus olhos como chamas de fogo em todos os lugares. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Eu quero te incentivar nessa semana a estar meditando mais, buscando mais, se consagrando mais, santificando mais, sendo edificado pelo Senhor muito mais. Não vamos perder tempo. Os dias são difíceis, os dias são maus, mas nós temos um Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Me vinha em memória agora uma certa ocasião que estávamos num acampamento. Foi lá em Natividade da Serra, onde tivemos uma palavra ministrada da parte do Senhor maravilhosa pela manhã e se estendeu um pouco. E chegou o momento da refeição, houve um atraso, e eu convidei a Valquíria para estarmos indo para a fila junto com os membros da igreja, para ouvirmos ali a respeito do que eles estavam sentindo naquele momento. O irmão, que era recém-chegado na igreja, se aproximou, falou: nossa, que bom o senhor estar aqui conosco, que nós sentávamos com os pastores para comer, e naquela ocasião estávamos ali com os irmãos. Ele falou: pastor, eu só me entristeço com algo. Eu olho para a igreja e vejo uma divisão, eu vejo 2 grupos. Aí eu disse a ele: amado, não se entristeça não, é que você não enxergou o 3º grupo ainda. Nós temos na igreja 3 grupos de pessoas. Ele falou: é, pastor, eu achei que uma divisão de 2 grupos já era terrível. Eu falei: não, mas o Senhor da igreja já conhece todas as coisas. O apóstolo Paulo, ministrando ao povo de Corinto, ele disse: eu não pude vos falar como espirituais, porque ainda sois carnais, porque vocês ainda são meninos, vocês entram em contendas, em discussões, em falatórios. Eu não tenho como alimentá-los diferente, vocês ainda são meninos. E eu dizia ao irmão: essa é uma parte da igreja, são os meninos, os carnais, mas também existem os naturais, que já saíram da meninice, e por saírem da meninice se acham até adultos, mas quando vem um momento deste, que nós temos que ter um discernimento espiritual, acham que as coisas do espírito são loucura, e deixam de adorar o Senhor em espírito, e voltam para a naturalidade. Não, não é possível, Deus não está no controle, tudo se perdeu. Esse é o 2º grupo. Mas tem o grupo espiritual, que vê tudo, retém e discerne tudo, e não vai ser confundido, porque por ninguém vai ser confundido, mas são aqueles que estão mergulhados na vontade do Senhor. Então aquele irmão agradeceu, dizendo: puxa, pastor, parece que a minha visão se abriu. Eu falei: então seja bem-vindo à igreja. Esta é a igreja do Senhor, que não diz respeito a 2 grupos, mas sempre tem os 3 grupos. Mas tem algo, irmão, que eu quero te dizer: o grupo que vai prevalecer é o grupo espiritual. Então deixa a carnalidade, deixa a naturalidade e busca a espiritualidade, porque o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adoram, não na carne, não na naturalidade, mas em espírito e em verdade. Eu te animo, meu irmão, Jesus não voltou ainda por causa disso. A igreja está sendo trabalhada. Esse momento veio por amor à igreja, e o julgamento começa na igreja. Sejamos absolvidos pelo Deus de amor. Eu te incentivo a continuar ligado na CIEB TV. Quarta-feira agora nós teremos, nosso culto de ensino, às 19h30, com o pastor Helder Carantino, se assim permitir o Senhor. Sexta-feira, mais uma convocação de oração. O pastor Reginaldo estará nos motivando, nos
lembrando de estarmos intercedendo nessa próxima também sexta-feira. Na sexta também, eu creio que os adolescentes terão uma live com os líderes. A live passada já foi um momento tremendo, maravilhoso, que os adolescentes estejam ligados aí, atentos. Tire esse tempo para estarem ali compartilhando a palavra, um bate-papo, um louvor, momento tremendo, não é? Lembrando que nessa semana as irmãs também deverão entrar em contato contigo, quem sabe numa live, num bate-papo, e continuamos a obra do Senhor. E segunda-feira continuamos aqui, amanhã, a partir das 13 às 17, a Cris está aqui aguardando as famílias, você que estará o dízimo, a tua oferta missionária, quem sabe o cofre também, o cofrinho, não é o cofre da tua casa que está na parede atrás do quadro, não é esse cofre não, é o cofrinho, traz para a casa do Senhor, traga o teu dízimo, traga a tua oferta, se alegra, deixa Deus te usar, meu irmão, deixa Deus te usar, alegra o teu coração, que o Senhor nos abençoe nesses dias onde atente para algo, essa pandemia, ela veio, está acontecendo em vários lugares nesse mesmo instante, mas Deus não perdeu o controle de nada, e tudo o Senhor já sabia antes. Por isso eu te digo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e o Senhor tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o rosto, e Ele te dê a paz, não só agora, não só hoje, mas eternamente. E aqueles que concordam, podem dizer amém. Boa noite a todos, fiquem na paz do Senhor, uma semana maravilhosa na presença do nosso Deus. Até mais.